Olá pessoal, vamos a mais uma questão do Enem 2018, questão número 140 do caderno rosa. A rosa dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos, que dividem o círculo em partes iguais: norte, sul, leste, oeste, noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste. Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente, através de um controlador para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido oeste, e o seu controlador efetua 3 mudanças consecutivas, a saber: primeira mudança, 135 graus no sentido anti-horário. Segunda mudança, 60 graus no sentido horário. E terceira mudança, 45 graus no sentido anti-horário. Após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível no sentido noroeste, devido a um movimento suspeito de um cliente. Qual mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? Muito bem, pessoal. A primeira coisa que nós faremos será marcar a posição inicial da câmera. A questão informa que ela está apontada inicialmente no sentido oeste. Sentido oeste, a câmera está nessa direção. A câmera está apontando para o lado oeste. Essa é a posição inicial. Depois, a questão informa que o controlador ele efetua 3 mudanças consecutivas. Uma no sentido anti-horário de 135 graus, outra no sentido horário de 60 e outra no sentido anti-horário de 45 graus. Para quem não sabe, o sentido horário é o mesmo do ponteiro do relógio. Então, esse é o sentido horário, passando pelo norte, leste, sul, oeste, voltando para o norte. Já o sentido anti-horário é o sentido contrário ao ponteiro do relógio. Então, saindo do norte, vai primeiro para o oeste, sul, leste e volta para o norte. Nós vamos considerar o seguinte: se a câmera ela foi movimentada para o sentido anti-horário, nós vamos considerar que essa movimentação foi negativa. Então, na primeira, menos 135 graus. Na segunda, mais 60 graus. E na terceira, menos 45 graus. Sentido anti-horário também. Assim, nós poderemos calcular a posição da câmera após as 3 mudanças. E como que eu posso fazer isso? Apenas somando os graus. Menos 135, mais 60, menos 45. E menos 135 mais 60 menos 45 é igual a menos 120 graus. Ou seja, após as 3 mudanças, a câmera que estava apontada para o oeste, ela foi movimentada 120 graus no sentido anti-horário, negativo. Eu posso dizer que a câmera está mais ou menos aqui. Essa é a posição após 3 mudanças. E o ângulo de 120 graus. Correto? É o ângulo entre a posição inicial e a posição após 3 mudanças. Após a terceira mudança,
ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível, no sentido noroeste. Ou seja, o objetivo é reposicionar a câmera no sentido noroeste. Objetivo final. Como a posição noroeste ela está exatamente no meio, né, está exatamente entre as posições oeste e norte, esse ângulo é um ângulo de 45 graus, metade de 90. E observem o seguinte, a câmera ela deve ser reposicionada com a menor amplitude possível, ou seja, percorrer o caminho mais curto. E claro que nós temos duas opções. Eu posso sair daqui até aqui no sentido horário, ou eu posso sair daqui até aqui no sentido anti-horário. Então, sentido horário. Eu vou passar por um ângulo de 120 graus e outro ângulo de 45 graus. 120 mais 45 é igual a 165 graus. E no sentido anti-horário? Basta considerarmos os 360 graus da circunferência menos os 165 graus que nós temos deste lado. 360 menos 165 graus é igual a 195 graus. É claro que a melhor opção será essa, 165 graus no sentido horário. E essa é a letra E. Certo, pessoal?